Quase todos os dias, milhões de pessoas passam por pontes, túneis, prédios e outras estruturas feitas pelo homem sem nem sequer pensar em quão seguras elas realmente são. É claro que confiamos totalmente, porque à primeira vista, essas estruturas parecem sólidas, parecem permanentes, e é como se fosse impossível que desabem. Mas se olharmos para a história, vamos realmente perceber que nem tudo o que parece resistente é realmente resistente, porque às vezes, mesmo alguns dos projetos mais caros, mais modernos e mais conhecidos do mundo ainda podem causar tragédias quando há um pequeno erro no design, na construção ou na manutenção. Por isso, neste vídeo, vamos dar uma olhada em alguns dos maiores fracassos da engenharia na história, incluindo pontes que desabaram de repente no meio do trânsito, prédios que ruíram e projetos que custaram bilhões de dólares, mas acabaram em desastre. Na verdade, muitas vezes isso acontece por causa da economia de tempo ou dinheiro. Por isso, o resultado foi a perda de vidas e a destruição do meio ambiente. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo. Então vamos começar. Vamos começar com a Ponte Tacoma Narrows. Em 1940, foi inaugurada no estado de Washington a Ponte Tacoma Narrows. Naquela época, era uma das pontes suspensas mais longas do mundo. Muitas pessoas ficaram impressionadas com seu design elegante e acreditavam que era um grande feito da engenharia. Mas a maioria das pessoas não sabia que ela já apresentava problemas mesmo antes da conclusão total da construção. Quando o vento estava forte, era notável que a ponte balançava. Parecia um enorme trampolim se movendo para cima e para baixo. Por causa disso, ela até ganhou o apelido de Galloping Gertie. Em vez de levar os avisos a sério, continuaram usando a ponte. Um dos principais motivos para isso era o dinheiro. Havia um projeto anterior para a ponte que era mais resistente e mais seguro, mas era mais caro. Por isso, durante a Grande Depressão, quando muitos projetos estavam cortando custos, os oficiais escolheram o projeto mais barato. De acordo com os relatórios sobre o projeto, milhões de dólares foram economizados com o plano escolhido, mas mais tarde, o custo disso foi ainda maior. Para reduzir os custos e o peso da ponte, os projetistas usaram uma estrutura mais fina do que a normalmente utilizada na época. Por causa disso, a ponte ficou mais sensível ao efeito do vento. Em outras palavras, sua capacidade de controlar o movimento quando atingida por fortes rajadas de vento não era suficiente. E quando chegou o dia 7 de novembro de 1940, não havia tempestade, nem ventos muito fortes, mas enquanto o vento soprava sobre a ponte, ela começou a balançar mais forte do que antes. A rotação e a torção da própria pista da ponte foram piorando aos poucos. Parecia que uma mão gigante estava torcendo a ponte em direções opostas. Um dos que testemunharam isso foi Leonard Coatsworth, um jornalista que estava na ponte com o cachorro de seu filho. À medida que o movimento da ponte piorava, ele foi forçado a abandonar seu veículo e correr para salvar a própria vida. Ele sobreviveu, mas o cachorro ficou preso dentro do carro por causa do medo. Poucos instantes depois, a parte central da ponte desabou completamente. Ela caiu na água abaixo enquanto as pessoas assistiam sem acreditar no que estava acontecendo. O mais surpreendente é que isso não foi causado por um terremoto. Também não foi por causa de uma explosão ou colisão. A principal razão foi o efeito incomum do vento no design da ponte. Os engenheiros chamam isso de flutter aeroelástico. É como se o vento empurrasse repetidamente um objeto até que o movimento dele aumentasse cada vez mais. Quando chega ao ponto em que a estrutura não aguenta mais a força, ela pode ceder. E foi exatamente isso que aconteceu com a Ponte Tacoma Narrows. Embora não tenha havido um grande número de vítimas nesse incidente, ele se tornou uma grande lição para todo o mundo da engenharia. Desde então, muitos países mudaram a forma de projetar pontes longas. Atualmente, antes de aprovar um grande projeto de ponte, é comum analisá-lo em testes de túnel de vento. Os engenheiros primeiro fazem um pequeno modelo da ponte e o colocam em uma instalação especial onde diferentes forças e direções do vento são simuladas. O objetivo é identificar rapidamente possíveis falhas no design antes da construção da estrutura. Em 1950, a Ponte Tacoma Narrows foi substituída por uma nova versão com um design mais robusto e melhor proteção contra os efeitos do vento. Até hoje, o colapso da Ponte Tacoma Narrows continua sendo uma das lições mais importantes na história da Indonésia.
porque às vezes não basta que um projeto seja bonito. Também não é suficiente economizar nos custos. Quando o design está errado, até mesmo uma ponte enorme feita de aço e concreto pode desabar em apenas alguns minutos. Agora vamos falar sobre o Hotel Hyatt Regency. Em 17 de julho de 1981, a noite estava animada no Hotel Hyatt Regency em Kansas City, Missouri. Mais de 1.600 pessoas se reuniram no hotel para um evento de dança. Havia famílias, havia casais, havia amigos que só queriam aproveitar a noite. Ninguém sabia que em poucos segundos tudo se tornaria uma tragédia. Enquanto a festa continuava, de repente ouviram um forte barulho de metal. Em seguida, houve um estrondo muito alto. Cedeu uma das passarelas elevadas dentro do hotel, e antes que as pessoas pudessem reagir, outra passarela logo abaixo também desabou. Quase 60 toneladas de aço, concreto e outros materiais caíram sobre as pessoas abaixo. Em apenas alguns segundos, mais de 100 pessoas morreram. Centenas de pessoas também ficaram feridas. De acordo com as investigações após o desastre, isso não foi causado por um terremoto. Também não foi devido a uma explosão. E também não foi por causa do excesso de pessoas. A verdadeira razão foi um erro no projeto do suporte das passarelas. Para entender melhor, vamos imaginar um balanço pendurado. Se a corda do balanço for forte o suficiente, ela pode suportar o peso de uma pessoa. Mas e se de repente você adicionar o peso de outra pessoa na mesma corda, para a qual ela não foi projetada? É possível que ela se rompa? Foi isso que aconteceu no Hyatt Regency. No plano original, as duas passarelas deveriam ter seu próprio suporte vindo do teto. Ou seja, cada uma suportaria seu próprio peso separadamente. Mas durante a execução do projeto, houve uma alteração no projeto. No novo método, a passarela superior ainda estava pendurada no teto, mas a passarela inferior foi pendurada na passarela superior. Por causa disso, no suporte da passarela superior, não estava mais apenas suportando seu próprio peso. O peso da passarela inferior também foi transferido para ele. Em outras palavras, a força que as conexões e os parafusos precisavam suportar praticamente dobrou. E esse era o grande problema. No papel, a mudança parecia pequena, mas na vida real isso teve um impacto enorme. Com o passar do tempo, esses suportes carregavam um peso maior do que podiam suportar, aguentando até que, numa noite, finalmente cederam. Quando a passarela superior desabou, ela puxou também a passarela inferior. Foi como um dominó, caindo uma após a outra. Após a terrível tragédia, as autoridades realizaram uma investigação abrangente. Descobriram que a principal causa do desabamento foi a alteração no projeto. Muitos engenheiros consideram isso como um dos maiores erros da engenharia estrutural do século XX. Também houve um grande processo contra as empresas envolvidas no projeto. Milhões de dólares foram pagos como indenização às vítimas e suas famílias. Mais importante do que isso, esse incidente mudou muitos padrões de engenharia nos Estados Unidos. A análise dos projetos ficou mais rigorosa e a aprovação de mudanças na construção passou a ser mais cautelosa. Porque essa tragédia mostrou que, às vezes, não é preciso que todo o prédio desabe para acontecer uma catástrofe. Às vezes, basta uma decisão errada, uma alteração no plano e um suporte que não foi devidamente verificado, para causar uma tragédia que centenas de famílias jamais esquecerão. O próximo da nossa lista é o colapso da ponte Seong-Soo. Às vezes, uma ponte não desaba imediatamente. Antes que a tragédia aconteça, há avisos, rachaduras, reclamações, sinais de que algo está errado. Mas se isso for ignorado, pode levar a uma tragédia. Foi isso que aconteceu no colapso da ponte Seong-Soo. Em Seul, Coreia do Sul, essa ponte foi inaugurada em 1979 e atravessa o rio Han. Ela é importante porque milhares de veículos passam por ela todos os dias. Mas em 1994, a ponte já estava sobrecarregada. Segundo as investigações, quase o dobro de veículos cruzava a ponte em relação ao previsto inicialmente. Além disso, havia caminhões pesados que também usavam a ponte regularmente. Com o passar dos anos, algumas partes da estrutura foram se desgastando aos poucos. No dia 20 de outubro de 1994, os trabalhadores perceberam um problema em uma parte da ponte. Em vez de fechar o local, cobriram a área com uma chapa de metal até o conserto. No dia seguinte, um motorista ficou surpreso ao ver uma rachadura, mas isso não recebeu atenção imediata. Poucas horas depois, a tragédia aconteceu. De repente, uma parte da ponte desabou.
Alguns veículos e um ônibus de passageiros caíram junto. Em apenas alguns segundos, uma grande parte da ponte desabou no rio. 32 pessoas morreram. Muitos também ficaram feridos. A investigação revelou que havia problemas na construção, manutenção e inspeção da ponte. Havia partes que deveriam ter sido consertadas mais cedo. Houve avisos que não foram atendidos imediatamente. E quando todos esses problemas se juntaram, a estrutura acabou cedendo de vez. Após o desastre, o governo sul-coreano realizou uma inspeção em larga escala em pontes e edifícios por todo o país. Muitas estruturas precisaram ser reparadas. Alguns oficiais e pessoas envolvidas no projeto também enfrentaram processos. A ponte Seongsu foi reconstruída e reaberta após alguns anos, mas até hoje ela continua sendo um lembrete de que até mesmo uma ponte que parece resistente pode desabar quando os avisos são ignorados. Em seguida, temos o desabamento da loja de departamentos Samsung. Em 1995, um dos piores desastres de engenharia da história moderna abalou a Coreia do Sul. E desta vez, não foi uma ponte que desabou, mas sim uma enorme loja de departamentos. No meio do distrito de Gangnam, em Seul, ficava a loja de departamentos Samsung. Era um dos maiores centros de compras do país. Todos os dias, milhares de pessoas faziam compras lá. Por fora, parecia ser sólido e seguro, mas por dentro havia problemas. Problemas que estavam escondidos há muito tempo. O mais preocupante é que algumas pessoas já sabiam sobre esses problemas. No começo, na verdade, não era para ser construída uma loja de departamentos no local. O projeto original era para um prédio de escritórios. Mas durante a execução do projeto, o plano foi alterado. O prédio foi transformado em uma loja de departamentos. Um andar extra foi adicionado. Algumas partes de suporte foram modificadas. Algumas colunas foram reduzidas. Algumas também foram removidas para criar mais espaço interno. Em outras palavras, o peso do prédio aumentou. Enquanto isso, a resistência de algumas partes diminuiu. No começo, parecia que ainda era suportável. Mas com o passar do tempo, o perigo aumentava. Anos antes do desastre, começaram a aparecer rachaduras em algumas partes do prédio. Com o tempo, elas ficaram ainda mais numerosas. Em 29 de junho de 1995, as rachaduras no quinto andar aumentaram ainda mais. Alguns funcionários estavam preocupados. Havia pessoas que também perceberam sons estranhos e movimentos, mas o prédio inteiro não foi evacuado imediatamente. Muitas pessoas continuaram comprando lá dentro. À tarde aconteceu o que todos temiam. De repente, as principais estruturas de suporte do prédio cederam. Em menos de meio minuto, uma grande parte da loja de departamentos desabou. Mais de 500 pessoas morreram. Quase 1.000 ficaram feridas. Este foi um dos piores desabamentos de edifícios na história moderna. Na investigação, ficou claro que a principal causa da tragédia foi uma série de decisões erradas no design, construção e administração do edifício. Houveram mudanças que não deveriam ter sido feitas, houve avisos que não deveriam ter sido ignorados e houve problemas que deveriam ter sido resolvidos antes de piorarem. Até hoje, o desabamento da loja de departamentos Samsung ainda é um grande lembrete de que, na engenharia, não se pode deixar a segurança de lado em troca de mais lucro ou de uma construção mais rápida. E agora vamos falar sobre o desastre do vazamento de óleo do Prestige. Nem todo desastre de engenharia é uma ponte ou prédio desabando. Às vezes, a vítima não é uma pessoa, mas sim a natureza. Em 13 de novembro de 2002, um velho petroleiro navegava perto da costa da Espanha. O nome dele era MV Prestige. Ele transportava uma grande quantidade de óleo combustível. Enquanto enfrentava uma tempestade, o navio começou a ter sérios problemas. Apareceram danos no casco da embarcação e o óleo começou a vazar. O capitão pediu ajuda. Ele queria entrar no porto mais próximo para fazer os reparos de emergência. Mas, de acordo com relatórios e investigações oficiais, alguns países temeram que o vazamento de óleo pudesse aumentar se permitissem que o navio se aproximasse de suas costas. Por causa disso, o navio não foi autorizado a entrar imediatamente nos portos próximos. Em vez disso, ficou no mar enquanto sua condição piorava. Enquanto era atingido por ondas fortes, a estrutura ficou ainda mais enfraquecida. Depois de alguns dias, ele acabou se partindo ao meio. Em seguida, o navio afundou. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de óleo vazou para o mar. O resultado foi um dos piores desastres ambientais da história da Europa. Milhares de quilômetros de litoral foram afetados. As praias foram contaminadas.
Muitos pássaros, peixes e outros animais marinhos morreram. Vários pescadores perderam seu sustento pela contaminação. Na investigação, descobriu-se que o navio já era antigo e havia relatos anteriores sobre sua condição antes mesmo do desastre acontecer. As decisões tomadas enquanto a crise piorava também se tornaram o centro do debate. Muitos especialistas discutiram se teria sido melhor permitir que o navio atracasse imediatamente para que os reparos pudessem ser feitos. Até hoje, o desastre do MV Prestige continua sendo um dos maiores lembretes de quão grande pode ser o impacto de erros de engenharia e de gestão. Erros de engenharia e de gestão, porque quando o óleo se espalha no mar, não é apenas um navio que se perde. Animais, meios de subsistência e todo o ecossistema também podem ser afetados por muitos anos. Agora, vamos falar sobre o colapso do túnel do Big Dig. E se um projeto feito para tornar as viagens das pessoas mais seguras acabasse causando uma tragédia? Foi isso que aconteceu em Boston, Massachusetts. Por muitas décadas, um dos maiores problemas da cidade era o trânsito intenso. Todos os dias, os veículos se amontoavam nas principais ruas. Por isso, as autoridades decidiram realizar um projeto enorme. Eles o chamaram de The Big Dig. O plano era transferir para o subsolo algumas das rodovias mais importantes da cidade para reduzir o trânsito na superfície. O projeto começou no início dos anos 90. Esperava-se que fosse concluído em alguns anos, mas, com o passar do tempo, o projeto ficou cada vez maior e mais caro. O custo total chegou a bilhões de dólares. Apesar disso, ainda foi considerado um dos maiores projetos de infraestrutura da história dos Estados Unidos. Mas, em 10 de julho de 2006, algo inesperado aconteceu. Enquanto um veículo passava dentro do túnel, de repente, um enorme painel de concreto caiu do teto. Estima-se que pesava cerca de 26 toneladas. Ele atingiu diretamente o veículo que estava embaixo. Uma mulher morreu enquanto seu marido, que estava dirigindo, sobreviveu. Após o incidente, as autoridades realizaram uma investigação em larga escala. Foi descoberto que o problema estava no sistema de fixação de alguns painéis de concreto no teto do túnel. Havia partes que dependiam de um adesivo especial ou epóxi para permanecerem fixadas. Mas, de acordo com os relatórios dos investigadores, a resistência do material utilizado não era suficiente para o peso que precisava suportar por um longo período. Com o passar dos anos, sua fixação foi enfraquecendo aos poucos, até que acabou cedendo completamente. Por causa disso, as autoridades foram obrigadas a realizar uma inspeção em todo o sistema de túneis. Muitas partes precisaram ser reforçadas e consertadas. Também houve grandes multas e processos legais contra algumas empresas envolvidas no projeto. Até hoje, o Big Dig continua sendo uma lição importante, porque mostrou que, não importa o quão grande ou caro seja um projeto, uma pequena parte pode causar um problema enorme se não for devidamente inspecionada. Agora vamos falar sobre o desastre da Deepwater Horizon. Existem desastres de engenharia que matam pessoas imediatamente, mas há outros que destroem não só vidas, mas também todo o meio ambiente. Um dos maiores exemplos disso aconteceu no Golfo do México em 2010. No mar, havia uma grande plataforma de perfuração chamada Deepwater Horizon. Ela pertencia à Transocean e era usada pela pressão arterial para procurar e extrair petróleo do fundo do oceano. Não era uma plataforma de petróleo comum. Era uma das plataformas de perfuração mais avançadas de sua época. Ela era capaz de operar em águas extremamente profundas e perfurar várias milhas abaixo do leito marinho. Por muitos anos, ela perfurou poços de petróleo com sucesso. Na verdade, foi até reconhecida na época por seu excelente histórico. Mas em 2010 tudo mudou. A Deepwater Horizon foi enviada para o campo de petróleo Macondo, um local com enormes depósitos de petróleo. O problema é que esse também era um dos lugares mais difíceis e perigosos para perfurar. À medida que a perfuração ficava mais profunda, a pressão no subsolo também aumentava. Era como uma garrafa de refrigerante que foi sacudida por muito tempo. Se for aberta de maneira errada, o conteúdo pode explodir. Por isso é muito importante selar corretamente o poço, usando cimento e outros sistemas de segurança. Mas, de acordo com as investigações das autoridades dos Estados Unidos, houve uma série de erros no projeto. Foram tomadas decisões para economizar tempo e custos. Houve avisos de alguns funcionários e engenheiros que não receberam atenção suficiente, e havia sinais de que havia um problema dentro do poço.
Em 20 de abril de 2010, a tragédia aconteceu. De repente, o gás natural subiu, veio do subsolo. A pressão era muito forte. O gás entrou na plataforma de perfuração e, em poucos instantes, houve uma enorme explosão. Isso foi seguido por um grande incêndio. 11 trabalhadores morreram. Muitos também ficaram feridos. Depois de quase 2 dias pegando fogo, toda a plataforma afundou no mar. Mas o desastre não terminou aí. Quando a Deepwater Horizon afundou, o óleo continuou vazando do poço danificado no fundo do mar. Todos os dias, milhares de barris de óleo se espalhavam pelo oceano. Aos poucos, o óleo espesso foi se espalhando por uma grande parte do Golfo do México. Os pássaros ficaram cobertos de óleo, peixes, golfinhos e outros animais marinhos também foram afetados. Muitas praias foram poluídas. O sustento dos pescadores e o setor de turismo nas áreas próximas também foram afetados. As empresas e as autoridades tentaram várias maneiras de conter o vazamento. Tampas especiais foram colocadas no poço. Produtos químicos foram usados para reduzir a propagação do óleo, mas as primeiras tentativas não tiveram sucesso imediato. Demorou cerca de 87 dias para que o vazamento fosse finalmente controlado. De acordo com os relatórios oficiais do governo dos Estados Unidos, milhões de barris de óleo se espalharam pelo mar antes que o poço fosse finalmente fechado. E isso é considerado um dos piores desastres ambientais da história dos Estados Unidos. Após a investigação, ficou claro que não foi apenas um erro que causou o desastre. Isso foi resultado de uma sequência de decisões erradas, falta de medidas de segurança e avisos que não foram tratados de imediato. A pressão arterial pagou bilhões de dólares em multas, indenizações e programas de restauração ambiental. Até hoje, o desastre do Deepwater Horizon ainda é estudado em cursos de engenharia e segurança em todo o mundo, porque isso mostrou que, quando a segurança é deixada de lado em troca de velocidade, economia ou produção, não é apenas um projeto que pode ser destruído. Até mesmo o mar, a natureza e o sustento de milhões de pessoas podem ser afetados por muitos anos. Agora, vamos falar sobre o colapso da ponte I-35W. No dia 1º de agosto de 2007, era a hora do rush em Minneapolis, Minnesota. A ponte I-35W estava cheia de veículos. Havia carros, caminhões, materiais de construção e um ônibus escolar com crianças a bordo. Era para ser apenas um trânsito normal, mas por volta das 6h05 da noite, de repente a ponte cedeu. Em questão de segundos, uma grande parte dela desabou no rio Mississippi. Muitos veículos caíram junto com o aço e o concreto. 13 pessoas morreram, mais de 140 ficaram feridas. Na investigação do NTSB, ficou constatado que o principal problema estava nas placas de ligação. As placas de ligação são como grandes peças de aço onde as partes da ponte são conectadas. Se essa peça for fraca, toda a ponte pode ficar comprometida. No caso da ponte I-35W, havia placas que eram muito finas desde o projeto original. Com o passar do tempo, o peso da ponte aumentou ainda mais devido a modificações e reparos. No dia do desabamento, ainda havia trânsito e materiais de construção pesados em cima dela. Isso significa que o peso foi acumulado ao mesmo tempo, e a parte fraca da ponte foi a primeira a ceder. Depois disso, as outras partes desabaram em seguida. A ponte, por onde passam milhares de pessoas todos os dias, desabou no meio do horário de pico. A lição aqui é simples. Só porque a ponte está de pé há muito tempo não significa que ainda seja segura. Ela precisa ser inspecionada regularmente. Também é preciso entender quais são as partes realmente frágeis, porque, às vezes, apenas uma fina barra de aço pode suportar todo o peso de uma tragédia. Agora vamos falar sobre o colapso da Ponte Morandi. No dia 14 de agosto de 2018, estava chovendo forte em Gênova, Itália. No meio do mau tempo, uma grande parte da Ponte Morandi desabou de repente. Essa ponte não era uma ponte comum. Ela passava por cima de casas, estradas, trilhos de trem e um rio. Por muito tempo foi considerada um símbolo da engenharia na Itália. Mas por trás de sua aparência robusta, havia um problema que vinha piorando há muito tempo. A Ponte Morandi tinha um design incomum. Ela tinha cabos envolvidos em concreto. Era bonita de se ver, mas havia um grande problema. Quando o cabo está dentro do concreto, é difícil ver se ele está enferrujando. E como Gênova fica perto do mar, o ar está sempre salgado. Também há poluição ao redor. Com o tempo, a água e o sal podem penetrar no concreto. Quando chegam ao aço, começa a ferrugem,
e quando o aço enferruja, sua aderência enfraquece. Segundo investigações e relatórios, já havia preocupações antigas sobre a condição da ponte. Foram feitos alguns reparos nos últimos anos, mas esses não foram suficientes para evitar o colapso total. Quando uma parte da ponte cedeu e os veículos que passavam por ela caíram, 43 pessoas morreram. Muitas famílias perderam entes queridos. Casas e prédios ao redor também foram danificados. Depois do desastre, o que aconteceu se tornou uma grande questão na Itália. Como uma ponte da qual eles se orgulhavam há tanto tempo pôde desabar. Como o perigo não foi evitado. Se já havia sinais antes, a ponte Morandi se tornou um lembrete para o mundo inteiro. Mesmo que tenha sido feita por alguém famoso, mesmo que o design seja bonito, mesmo que já esteja em uso há muito tempo, se a manutenção for insuficiente e os avisos não forem levados a sério, um símbolo de progresso pode desabar em apenas alguns segundos.